Saudações. Eu vou passar a apresentar o sistema de gestão escolar e académica que a Maximum Consult desenvolveu e chamamos de académicos. Este sistema foi desenvolvido para a digitalização completa de instituições de ensino. O sistema tem 8 níveis de acesso predefinidos, mas é possível criar qualquer tipo de níveis de acesso. Neste caso, temos níveis de acesso estudante, professor, diretor pedagógico, diretor financeiro, bibliotecário, recepcionista, o pai encarregado e diretor da escola. Portanto, estes níveis de acesso já vêm configurados, nós já preparamos. Entretanto, é possível adicionar mais níveis de acesso. O sistema permite a gestão de estudantes desde a captação de estudantes, portanto o registro, naquilo que chamamos geralmente de pré-registro, até a avaliação do estudante. As avaliações do estudante podem ser online, via perguntas de escolha múltipla, perguntas verdadeiro ou falso e perguntas abertas, que o sistema permite fazer essa avaliação. Assim como podem ser avaliações presenciais, normalmente o modelo clássico, que é com o estudante lá. Neste caso, no sistema apenas será para lançamento de notas e faturações, portanto, emissões de recibos para pagamentos de propinas, emissões de referências para pagamento via banco. O sistema está integrado, já está preparado para gerar referências para pagamento no modelo entidade de referência. Então, isso o sistema também faz. Eu vou dar um exemplo aqui de pré-registro. Vamos supor que estamos no início do ano e estamos a tentar registrar novos estudantes, ou temos um link no Facebook ou qualquer outra rede social, no qual disponibilizamos, dissemos que temos as inscrições estão abertas ou as candidaturas estão abertas e que o estudante pode vir para aqui e se registrar ou se candidatar. Ele vem para aqui, faz o registro e o sistema automaticamente cria aqui os dados. Ele pode imprimir esses dados para a sua segurança. Se for, por exemplo, uma instituição onde para admissão o estudante precisa fazer um exame, ele já tem aqui os dados de acesso ao sistema. O sistema gera esses dados automaticamente e ele, com esses dados, pode fazer login. Estou a copiar aqui estes dados gerados agora. Pode fazer login e ficar à espera que lhe seja atribuído o exame. Por exemplo, ele tem aqui só apenas todos os seus perfis e tem aqui a opção para exames online. Ele estaria, para ter acesso aos exames, a administração ou a escola tem que disponibilizar os exames. Portanto, geralmente nós temos um período no qual o estudante pode se candidatar, dizemos ok, até o dia X candidata-se e dia X é dia de exame. Então, na administração é onde nós vamos dizer ok, os estudantes podem fazer o exame X a partir da hora X e disponibilizamos com ele, vai fazer login com aqueles dados que ele conseguiu e terá acesso à plataforma. Depois do registro, deixa-me só entrar como administrador para mostrar onde é que está o registro que nós fizemos agora. Portanto, o registro que foi feito agora está nos pré-registros online. Portanto, se for a ver, temos aqui o último registro, que era a contabilidade, e temos aqui o registro. Portanto, neste momento eu efetuei login como administrador, portanto tenho acesso a todas as funcionalidades da plataforma. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, um link que é para a secretaria online, onde tem uma opção para pedido de informações, recebidos, livro de visita, registro de chamada. Portanto, isto geralmente este módulo estaria disponível, por exemplo, para a secretária. Nós depois já vamos entrar como secretária
Tem aqui o módulo para informação de estudantes, onde tem credenciais de login. Portanto, o administrador tem acesso aqui a receitas, despesas, presença, exame, plano de aulas, plano acadêmico. Portanto, aqui este nível de acesso é um nível de acesso mais alto. Portanto, pode-se adicionar cursos ou disciplinas. É um nível de acesso restrito. Okay? É possível também adicionar notícias ao portal do estudante. E vou mostrar, como estava a falar, é possível criar níveis de acesso personalizados. Deixa-me só mostrar onde se faz isso, níveis de acesso. Portanto, vamos supor, por exemplo, temos aqui o professor. É assim que nós dissemos, ok, portanto, na opção do estudante, nós dissemos, ele pode ver, pode adicionar, pode editar, pode eliminar. Neste caso, só tem ver. Não estão ativas essas opções para eliminar ou editar. Okay? E podemos, como pode ver, tudo que está ativo são as opções que ele tem acesso. O que não está ativo não tem acesso. Podemos habilitar, podemos desabilitar. Okay? Só depois, no final, teríamos que salvar essas configurações. Podemos também, para além de usar, podemos também criar aqui um novo nível de acesso. Não é? E, como pode ver, nós temos aqui outros níveis de acesso personalizados, como o vice-reitor, no caso de ser uma instituição de ensino superior, etc, etc. Mas pode-se criar aqui teste só para mostrar que é possível. Portanto, se for a ver, temos aqui o nível de acesso personalizado criado. Se for a ver aqui, vejam que não tem nada ativo. Então, é possível, significa que nós teríamos de dizer a este nível de acesso o que é que pode fazer. Portanto, vou voltar para aqui. Portanto, este nível de acesso era só demo, eu vou eliminar isto. Pronto, portanto, este é o administrador. Eu vou voltar a sair. Ok, eu vou fazer login como um estudante normal. Estudante. Portanto, se for ver, nós temos aqui o estudante, tem aqui a lista, o painel onde tem um perfil, onde tem toda a informação sobre o estudante, no ano, que frequenta, se é bolseiro ou não. Temos aqui onde estariam todas as taxas, se tivesse taxas por pagar, ou pagas ou não pagas. Aqui a parte do plano acadêmico, onde teria, por exemplo, neste caso o estudante está no primeiro ano, está ativo esta tab, onde teria, mas se estivesse já no segundo ano, as notas, ele continuaria a ter acesso às notas dos anos anteriores. Portanto, não precisa, é possível ele acompanhar a sua própria evolução. E se por existir aqueles casos que há engano de notas, no lançamento de notas, portanto, ele havia de identificar logo antes e solicitar uma correção. Tem acesso, portanto, às taxas, tem horário, tem aqui o TPC, se tiver trabalho de casa, portanto, se tiver algum trabalho de casa, tem aqui a opção de exames online. Caso tenha, tem uma opção de pedido de dispensa, tem um plano de aula, tem plano de estudos. Em função da evolução se for a ver isto, ele automaticamente, em função do seu curso, tem a disciplina do seu curso, e o progresso, se estivesse executado, já havia de vir aqui. O progresso tem a opção para ele de downloads, onde ele pode fazer download de materiais, tem a opção de presença, onde ele pode ver as suas presenças, tem o quadro de avisos, onde aparecem os avisos que a instituição tiver emitido para os estudantes, tem ali a lista das disciplinas, tem uma opção para avaliação de professores, tem a opção para aulas online, né? Tem a biblioteca, onde ele poderia ver os livros requisitados por ela. Portanto, este é o estudante, vamos supor, vamos entrar como um pai encarregado, no caso de instituições primárias ou secundárias ou ensino técnico profissional, onde os pais ou os encarregados de educação têm um papel importante. Ele pode ver todos, se tivesse mais educandos, teria aqui toda a lista dos educandos. Ele praticamente tem os mesmos acessos que o seu educando tem. Pode ver tanto a situação acadêmica, financeira,
os trabalhos, os exames, tem acesso praticamente todo, o mesmo acesso que o estudante tem, ele tem. A única diferença é que os dados de acesso, portanto, o professor, o pai tem os seus próprios dados de acesso, não entra com os dados de acesso do estudante. Ele tem acessos separados, portanto não precisa pedir ao filho para ele dar os seus dados para ele poder monitorar. Vamos aqui também, tanto para a parte do estudante, do pai, é esta. Para entrar como corpo administrativo, CTA ou professor, vamos fazer como professor. O professor tem acesso aqui à informação do estudante, tem a possibilidade de lançamento de presenças. Se for, vamos ver aqui se tem algum curso. Então, neste caso, eu tenho um estudante. Então, ele aqui seleciona se está presente, atrasado, ok, depois grava. Tem a opção para exames, neste caso são exames presenciais, para avaliações presenciais. Tem um plano de aula, onde ele pode adicionar o plano de aula. Temos avaliações online. Neste caso, primeiro o professor tem que lançar as perguntas. E pode filtrar também em função de se tem perguntas apenas que quer ver, se apenas, vamos supor que ele só quer ver as suas próprias perguntas. Pode filtrar ali. Tanto o tipo de questão, vamos supor, escolhe a disciplina, a questão e escolhe o tipo de questão. Neste caso, por exemplo, escolha múltipla, ele vai escrever aqui, por exemplo, qual é a capital da Zambésia. E, por exemplo, aqui ele pode pôr Quelimane, Cuba. Ele é obrigado a apresentar pelo menos quatro alternativas em ações, melange. E neste caso, vamos supor, tenho que dizer qual é a resposta correta, e neste caso seria a opção A. Eu vou selecionar aqui a opção A. Se tivesse uma imagem, se fosse uma pergunta, vamos supor que fosse relacionada com biologia, tivesse um coração, ok, seria aqui onde seria necessário. O cronômetro, quanto tempo tem? Vamos supor 1 minuto. Para a pergunta, qual seria a pontuação? E aí depois salvar. Então, esta pergunta estaria disponível e depois ele iria criar um exame específico onde ele iria selecionar as perguntas que fazem parte do exame. Seria esse exame que depois ele também teria que atribuir ao estudante para que os estudantes pudessem efetuá-lo. Temos aqui a opção do plano acadêmicos, temos as avaliações, neste caso são, por exemplo, pode adicionar testes para avaliações presenciais, aquela que nós apresentamos para avaliações online. Temos os recursos humanos, aqui só tem uma opção para ele fazer pedido de dispensa, tem a opção de comunicar, onde tem o quadro de aviso, ele também pode enviar SMS ou enviar e-mail. Todas essas opções são desabilitáveis caso a instituição não precisa destas opções, portanto, porque, por exemplo, o envio de SMS tem custos. Temos a opção para aulas online via Zoom e via Jitsi. Nós geralmente o Zoom tem, a não ser que tenha a opção paga, pode-se usar, porque a opção grátis tem aquela limitação de 30 minutos. Entretanto, o Jitsi não tem essa limitação. Portanto, permite até 100 estudantes por cada sessão, 100 estudantes ou 100 participantes. Eu vou só clicar aqui para dar um exemplo. Se a minha internet estiver em condições. Ok. Então, como pode ver, tem aqui a opção, tem um chat. Os estudantes, a lista dos estudantes estariam aqui. Só seria a questão de partilhar o link com os estudantes teriam acesso. E aqui tem a opção tanto para partilhar a tela,
Se por exemplo estiver a fazer uma apresentação com PowerPoint ou coisa parecida, tem aqui a opção para, por exemplo, monitorar os estudantes. Por exemplo, você pode ver que eu tenho o vídeo desabilitado, mas podia habilitar se quisesse. Tem aqui a opção para o volume, portanto, neste caso, como pode ver, está ativo, porque eu estou a falar, mas é que se forem estudantes e existir algum que estiver a fazer barulho, o professor pode desabilitar aqui o micro, ou pode calar todos, desabilitar todos os participantes, para que ele possa falar. Portanto, tem aqui a opção para levantar a mão. É um sistema normal, tal como o Zoom, com a vantagem deste não, pelo menos até 100 participantes, que dificilmente uma sala de aulas tem tantos estudantes de uma única vez. Então, acho que para uma sala de aula normal, 100 estudantes é suficiente, 100 participantes é suficiente. Tem aqui o link também, onde pode copiar o link para convidar outros estudantes. Portanto, isto é em relação ao professor. Deixa-me sair. Vamos entrar como bibliotecário ou recepcionista. Acho que não entramos como recepcionista. Como pode ver, ele tem aqui a opção para pedidos de informações, livro de visitas, e onde ele pode lançar as visitas que teve. Tem aqui livro de registro de chamadas, portanto, se recebeu alguma chamada telefônica, pode lançar o que foi, qual foi o assunto. Portanto, aqui tem que dizer se é entrada ou saída, ou se emitiu também uma chamada para alguma pessoa que contactou o professor, ou um carregado, vou dizer qual foi o conteúdo, a duração da chamada, e vai lançar. É como se fosse, portanto, a ideia aqui é substituir o papel. Aqueles lançamentos que se fazem manualmente no caderno, que liguei para fulano, xixi hora, não sei o que, disse xixi, esta informação toda fica aqui no sistema. Portanto, é possível alguém vir aqui e consultar, em caso de necessidade de segmento, sem precisar de ter isso no papel. E é possível a direção ou o diretor, vamos supor que nesse dia não foi à escola, e a partir de casa ele pode entrar no sistema e verificar o que aconteceu na secretaria. Se receberam chamadas, se houve algum, por exemplo, expedição, no caso de algum documento que foi enviado para alguma instituição, pode ser lançado aqui, inclusive o scan do documento enviado. Algum documento, um recebimento postal, portanto, se recebeu algum documento, pode-se fazer o scan e anexar aqui esse documento recebido. Se houve alguma reclamação, também tem ali a opção para emitir o que foi, qual foi a reclamação relacionado, portanto, se for algo relacionado com o sistema, por exemplo, se é uma reclamação, solicitação de documento, tem várias categorias. Acho que essas categorias nós podemos criar as várias categorias na administração e dizer quais são os nomes das categorias que vão estar disponíveis para a secretaria. Tem aqui estudantes, todos estes nós podemos dizer o que a secretária pode e não pode ver. Tem aqui a biblioteca, portanto, todos estes modos são desabilitáveis em função do nível de acesso ao que permitimos que a secretária possa ver. Portanto, entramos como secretária, falta entrar como bibliotecário e contabilista. Vamos supor bibliotecário. Portanto, o bibliotecário tem aqui, a lista teria, se tivesse livros lançados, teria uma lista de livros lançados aqui. Tem a opção de livros, tem emitir retorno. Portanto, aqui é muito básico, é mesmo para uma biblioteca física, em que se dá emprestado livros e se devolve. Portanto, o sistema que aqui o que vai fazer é registrar livros
que saíram e registrar os livros que foram devolvidos. Portanto, essencialmente é isso que faz a biblioteca, pelo menos até o momento. O contabilista, portanto, o contabilista tem essencialmente acesso ao módulo sobre taxas, pode gerar por taxas ou propinas, ou pode verificar propinas atrasadas e companhia limitada. Portanto, ele pode filtrar em função dos cursos, tipo de taxas, turnos. Tem aqui essas, portanto, vamos supor, para receitas. De receitas, neste caso, são outras receitas. Nós referimos a receita, vamos supor que é uma instituição que, para além das propinas, tem alguma outra fonte de renda. Vamos supor que tem um ginásio ou um salão que também aluga. Portanto, ele pode lançar também essas receitas extra aqui. Temos aqui para lançar despesas. Ele pode lançar também as despesas. Nós podemos, aqui no cabeçalho da despesa, significa que é mais ou menos uma espécie de categoria, onde nós podemos dizer qual é o nome, vamos supor, água e luz, número da fatura, data, o montante. Se tiver o anexo, pode escanear e anexar. Portanto, a ideia é digitalizar completamente toda a documentação da instituição, ou todo o processo, todo o procedimento que é feito pelo contabilista ou pela parte administrativa. E tem recursos humanos, onde ele pode ver também folhas de salário, neste caso estamos a falar do contabilista, folha de salário, pedidos de licença, etc, etc. Tem a opção também de comunicar, e tem os inventários. Tem aqui os relatórios, finanças, presenças, recursos humanos, inventários. Essencialmente isto para o contabilista. Portanto, se não me escapou nenhum módulo, acredito que essencialmente é isto que nós temos em relação ao acadêmicos. O acadêmicos, mais detalhes nós temos na nossa brochura, que podemos disponibilizar a pedido. Nós temos essencialmente 3 métodos de distribuição. A primeira distribuição, que é a nossa preferencial, é na cloud. Neste caso, temos os custos são mensais e em função do número de estudantes. Temos pacotes para até 100 estudantes, até 500, até 1000 estudantes, até 2000 estudantes, até mais que 2000 estudantes. Os preços variam. Na opção cloud, essencialmente, nós só apenas disponibilizamos um link, podemos fazer a integração com a página da instituição de ensino, nesse caso exista, ou a própria página do acadêmico, poderemos convertê-la para a página da instituição, e tem um FII mensal, um pagamento mensal, em função do número de estudantes, para a opção cloud. Temos a segunda opção, que é a aquisição. Portanto, neste caso, a aquisição do sistema completo, em que o sistema vai ser instalado na escola ou na instituição de ensino proprietária do sistema. Nós configuramos e deixamos o sistema lá a funcionar. E treinamos o pessoal para fazer a administração. E temos um período de até 3 meses, pode ir até 6 meses, dependendo da negociação, em que nós damos suporte. Regra geral, os primeiros 3 meses o suporte é gratuito, até que eles se integrem, até que a equipe técnica se integre, e depois passaremos a ter um contrato, no caso pode ser por horas ou por mês, em que nós damos suporte, ou vamos à instituição dar suporte se for necessário. E tem também nessa opção de aquisição completa do sistema, tem a opção também para os updates, que é uma espécie de
um custo anual, é um custo mais básico, só para em caso de atualizações, correção de erros que vierem a ser, porque quando o sistema já não está conosco, nós continuamos, ou podemos identificar falhas, um software, como qualquer outro software, pode ter falhas, erros, então nós podemos corrigir, mas como o sistema não está nos nossos servidores, teríamos que fornecer a equipe técnica da instituição para fazer o update, ou nós mesmos poderíamos ajudar a fazer o update, se for um update muito complicado. E temos a terceira opção, que é uma opção híbrida. Portanto, a terceira opção híbrida foi feita para aqueles que não gostam da opção cloud e também não têm como adquirir o sistema completamente. Então tem uma opção que é intermédio entre a opção cloud e a opção aquisição direta. Neste caso, a aplicação continua instalada na escola, numa instituição de ensino. Na instituição de ensino, tanto pode ser, porque o sistema funciona tanto para o ensino técnico, o ensino superior ou o ensino geral. Nós fornecemos o servidor com o sistema instalado, configurado, e fica na instituição, fica a ser gerida pela instituição e continua a ter um FII mensal, que é relativamente maior que a opção cloud, mas também é inferior que a opção aquisição completa. A aquisição completa, tu nunca mais tens o custo. É como se fosse um aluguer. A terceira opção é como se fosse um aluguer, mas que toda a infraestrutura fica instalada na instituição do cliente. Portanto, os preços é só nos contactarem, se for o caso, e nós iremos fornecer a lista dos preços de cada uma das opções. E muito obrigado.